Na véspera do Natal, eu sempre gosto de ler algo sobre o Natal ou assistir algo também, tipo uma série ou um filme, como por exemplo, Esqueceram de Mim. Sempre eu faço esse ritual na véspera do Natal. E neste Natal não foi diferente. Ontem, 24 de dezembro, eu reli um dos meus livros favoritos desse tema, né, natalino, que é nada mais nada menos do que Cartas do Papai Noel de Tolkien. Gente, que coisa maravilhosa. A cada releitura que eu faço desse livro, eu vejo novos significados, enfim. Todas essas cartas aqui têm um simbolismo muito grande nelas, né? Tem um significado enorme e as mensagens que Tolkien traz são maravilhosas. Vamos ver um pouco sobre Cartas de Papai Noel. Vamos lá. Durante 20 anos, Tolkien escreveu cartas para os seus filhos, como se fosse o Papai Noel, né? Desde 1920 ali para o seu primeiro filho. Foi até ali com a filha dele, a Priscilla Tolkien, se eu não estou enganado. É bem interessante ao ler essas cartas porque você percebe claramente como é o pai Tolkien. Gente, que coisa mágica, né? Ele deixava ali o ambiente dos filhos, né? Essa atmosfera ali de uma forma muito mágica, acho que o mais mágica possível. Eu acho que ter um pai desse é bem interessante para aguçar, né, nossos aprendizados e nossa imaginação em si. Tolkien aqui escrevia as cartas para os seus filhos como se fosse o próprio Papai Noel. Ele fazia várias cartas, algumas, uma ou duas ou três cartas ao longo do ano. Geralmente ele fazia, tinha umas aqui que ele fez uma em outubro, outra em novembro e outra em dezembro, já na véspera do Natal, já com os presentes, porque ele fazia uma antes e depois fazia outra junto com o presente, para dizer, agradecendo pelos filhos, agradecendo pelos filhos aqui terem escrito cartas ao Papai Noel, né? Assim, o Papai Noel dizendo na carta que estava agradecendo muito pelos filhos de Tolkien ter escrito a carta para ele, ter detalhado como queria o presente e como se comportou naquele ano. É interessante várias coisas, né, que a gente vê aqui nessas cartas. Primeiro, ao longo dos 20 anos, a gente percebeu que as cartas foram diminuindo os endereçamentos. Sim, ali começou com o primeiro filho de Tolkien, depois teve um momento que eram todos os filhos recebiam essa carta. Teve um momento em que foram diminuindo, né, essas pessoas, né, esses meninos que foram recebendo as cartas aqui, até culminar em uma única pessoa lá no final. A gente percebe aí o crescimento dessas pessoas e a não necessidade, né, dessas pessoas receberem mais cartas do Papai Noel. Até o Papai Noel faz essa crítica aqui ao longo das cartas. O Michael, que é o primeiro filho do Tolkien, ele não está mais enviando cartas para mim, eu acho que ele está muito grandinho. E aí o Papai Noel faz essas críticas aqui. Essas cartas são muito ricas em detalhes. Primeiro, tem aqui uma figura bem interessante, claro, é o Papai Noel como personagem, mas há outros personagens ali sólidos no decorrer dessa história. Por que eu digo no decorrer dessas histórias? Porque todos os anos o Tolkien escrevia essas cartas, se passando, claro, como o Papai Noel. E aí, essas cartas, se você for ler nessa ordem, na ordem dos anos, é como se fosse uma espécie de continuação, porque o Papai Noel faz uma recapitulação do que aconteceu no ano passado. E isso é bem interessante porque o ajudante do Papai Noel, que é o velho urso polar, ele meio que bagunça ali, sempre faz suas peripécias. E aí ele sempre conta como é que findou aquilo, como é que foi resolvido toda aquela bagunça feita ali pelo urso polar. É interessante porque quando o Tolkien escreve as cartas, ele faz o desenho também. E esses desenhos ele meio que mostra como, ó, até aqui, ó, os desenhos. Ele mostra como era, como foi assim, como é que estava ocorrendo ali, muito dos bastidores da casa do Papai Noel, a história do Papai Noel, as peripécias, né, do urso polar, o que ele fez para isso poderia atrasar o Natal.
as invasões dos goblins, né, que são como se fosse uma espécie de inimigos ali deles e sempre eles tentam fazer alguma coisa para atrasar o Natal. Então ele conta aqui também sobre isso, mas há coisas muito mais profundas nessas cartas que a gente pensa. Um exemplo claro disso, ao longo dos anos, que vai de 1920 até 43, se eu não estou enganado, acho que é a última carta aqui que eu vi, 1943, que foi para Priscilla Tolkien. Uma coisa que a gente percebe aqui é essas cartas que vão chegando próximo à década de 40, né, 37, 38, 40 ali, a gente vê o conteúdo dessas cartas, algo muito marcante, que é a questão da guerra, né, ou da Segunda Guerra Mundial. O Tolkien aqui começa a escrever, né, claro, se passando por Papai Noel, e o Papai Noel, claro, relatando a dificuldade de entregar os presentes para essas pessoas, porque essas pessoas já não têm mais casas, a guerra está atrasando tudo, a guerra está quebrando tudo ali, então essas pessoas já não têm mais casas, já não têm mais endereços, e elas têm outras necessidades além daqueles presentes. Então é bem interessante Tolkien trazer nessas cartas para seus filhos, claro, além de toda a magia do Natal, do Papai Noel, dos seus ajudantes e todo aquele simbolismo, trazer também a questão da realidade do que está acontecendo em sua volta. Eu achei bem interessante ele trazer isso para os filhos, porque, claro, todos ali sentiram a pressão e a falta de coisas que tinham, né, durante a guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Faltou bastante coisas ali, alguns tipos de alimentos, ou mesmo coisas difíceis de conseguir, alguns tipos de brinquedos que os próprios filhos pediam. Enfim, algum objeto específico. Então ele vai relatar isso, a dificuldade de encontrar isso, a dificuldade de entregar, porque as pessoas já não têm mais casas, a dificuldade de encontrar essas pessoas que já não estão mais ali. Então ele traz isso nas cartas, tem todo esse simbolismo, eu acho isso fantástico, né? Além do mais, e tem uma coisa aqui que muito me chamou a atenção, que eu sempre fico muito chocado, o quão é interessante, né, o Tolkien e o quão inteligente ele era. Ele desenvolveu, para vocês terem noção, um alfabeto próprio para esses personagens. Claro, o Papai Noel tinha seu alfabeto próprio, seu idioma próprio, que era o inglês. Um exemplo do urso, que ele tinha um alfabeto próprio e ele sentia dificuldade de escrever em inglês. O outro era os goblins também, que tinha o seu alfabeto próprio, seu idioma próprio. E ele desenvolveu isso e mostrou para os filhos nas cartas aqui, para vocês verem o quanto real era toda essa magia que ele trazia aqui para seus filhos. Além do mais, o Papai Noel sentia muita dificuldade de escrever. O Papai Noel sempre relatando ali o quão idoso ele já estava, 900 e poucos anos. E aí ele emula uma grafia trêmula. Até vocês podem ver um pouco aqui, ó, carta do Papai Noel. Era nessa grafia aqui que o Papai Noel escrevia, e ele dizendo, me desculpe, me perdoe por eu estar um pouco trêmulo, eu tô com muito frio, aqui tá nevando demais. E aí ele conta um pouco disso, né? Um outro ponto que achei bem interessante, aliás, dois pontos que mais interessantes que eu achei aqui, além de todos esses que eu citei, é a questão de que o Papai Noel é sempre ocupado, sempre ocupado. A gente sabe sim, nas histórias, que o Papai Noel é sempre ocupado, mas ao ler isso aqui e saber que quem está por trás do Papai Noel escrevendo seria o Tolkien, a gente acha que o Tolkien é uma pessoa muito ocupada. Esse ano não tive tempo, enfim, diga quais são o que vocês desejam. Então é como se o Tolkien não tivesse tempo de saber quais os presentes que os filhos queriam. E aí os filhos iam relatar ali através de cartas. E eu acho que essas cartas, né, e essa troca, eu acho que aproximava muito mais o Tolkien dos filhos. Porque eu acho que o Tolkien realmente era bastante ocupado, dava aula na universidade, tinha a escrever esses livros, né, que ele sempre estava ocupado ali com os livros da Terra-média, enfim. Eu acho que tinha muito disso e sempre envolvido com seus estudos. Mas eu acho que ele foi um pai muito próximo, a gente percebe aqui nas cartas.
Um outro ponto bem interessante nisso tudo é ver o quanto os filhos estavam interessados, né, em todo. Eles entravam nessa história, eles se envolviam ali em tudo aquilo que estava acontecendo, é algo muito mágico. Enfim, Cartas do Papai Noel é sim um livro maravilhoso que tem inúmeras camadas. Acho que a cada releitura a gente vê coisas ali bem interessantes, até mesmo coisas sobre o clima. Sim, que o Papai Noel reclama muito porque o Polo Norte estava ficando muito quente em algumas partes do ano. Eu fico imaginando, será que já era resquícios? Será que ali já era reflexo do aquecimento global, advindo ali da Revolução Industrial? Não sabemos, mas é bem interessante a gente pensar sobre isso. Enfim, eu recomendo demais esse livro maravilhoso. Ele está permeado de ilustrações, aqui o próprio Papai Noel desenhado pelo Tolkien, e tá muito, muito bonito. Tem as cartas aqui, ó. Tem ó, várias ilustrações, e aí vem os anos, né, da carta. Por exemplo, 1923. Aí vem a carta e para que eles são endereçados, a carta em si escrita com a letra trêmula do Papai Noel. Aí depois o Papai Noel faz um desenho, né, do que aconteceu. A letra do urso polar e algumas coisas sobre o seu idioma. E aí é bem interessante porque depois que ele faz a carta, ele desenha, olha, aconteceu isso e isso. E aí ele, na forma de desenho, para ilustrar melhor essa imaginação das crianças. Porque às vezes só a leitura em si da carta pode deixar um pouco abstrato o que o Papai Noel está relatando. Além da carta escrita, o Papai Noel deixa também uma ilustração do que aconteceu. Aconteceu um acidente com o urso polar. Então ele desenha como foi o acidente. É bem interessante, gente. É muito fofo isso aqui. E o livro é enorme. Deixa eu pegar um livro aqui pequeno. Pequeno não, padrão meio que normal. Ó, pra vocês verem aqui esse livro. Ó como ele é grandão. Ó, bem grande, né? Capa dura, né? Bem feito. Essas edições da HarperCollins. Capa dura, muito bonito. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e Feliz Natal para vocês nessa noite de Natal, nesse dia 25 de dezembro de 2021. É uma data que a gente sempre renova, eu não sei qual a sua crença, mas independente disso, se você acredita ou não nessa magia do Natal, eu acho que é uma data para a gente renovar as esperanças. Renovar as esperanças para um ano que está aí por vir. Espero que seja um ano, sei que vai ser um ano bem caótico, porque teremos eleições, mas eu espero que tenhamos um resultado bom nisso tudo, um desfecho bom. Enfim, renovar as esperanças. E eu espero que vocês tenham ganhado muitos presentes, comido muito. E, enfim, espero que 2022 seja repleto de ótimas leituras. E vamos, que temos mais um ano longo que está nascendo. Até mais, gente. Tchau.